Eu quero dar as boas-vindas, né, para quem eu não vi ainda. E antes de ministrar uma palavra aqui, eu quero trazer uma alerta, né? Antes de ministrar a palavra que eu vim para ministrar, talvez ela se torne até a palavra que eu vim para ministrar, mas Deus, ele é muito, muito lindo, muito precioso, né? O cuidado de Deus, ele me constrange. O amor de Deus, o zelo de Deus é muito, muito poderoso. E as experiências que o Senhor vai nos dando, o tempo inteiro ele tá dizendo assim, ó, eu tô aqui. Eu não deixei você. Eu não te abandonei. Às vezes, queridos, em meio à nossa dor, a gente se torna surdo, espiritualmente falando. A gente se torna indiferente. Às vezes, a dor, ela é tão latente que você não consegue ver a bondade de Deus. Ela cega você, tá? Então, que você possa, em nome de Jesus, ter os teus olhos abertos para que você veja mesmo quando as coisas ainda não aconteceram. Porque a fé crer quando tá tudo pronto, quando tá tudo certo, quando já aconteceu é muito fácil. Oh, glória, já aconteceu, louvado seja o nome do Senhor. Mas quando as coisas ainda não aconteceram, é muito desafiador a gente crer, acreditar. Eu quero colocar aqui para você um alerta a respeito de ouvir a voz do Senhor. Ouvir a voz de Deus, ser conduzido, ser guiado pelo Espírito Santo. E eu creio que eu tô falando isso não é à toa, provavelmente tem alguém aqui que Deus quer trazer sobre você essa verdade, essa orientação. É uma palavra de alerta, por quê? Porque uma pessoa, ela pode passar uma vida inteira baseada em uma profecia e confiada que aquela profecia veio de Deus e no final das contas aquilo não era uma voz do Senhor. Ontem aconteceu um episódio muito interessante comigo, eu recebo muitas mensagens. Mensagem pelo direct, mensagem pelo Instagram, mensagem pelo Telegram. Eu recebo um monte de mensagem e no decorrer, né, da semana eu tento responder o máximo e orar o máximo pelas pessoas que me procuram. Ok. E ontem apareceu uma mulher que ela tinha uma necessidade e ela estava muito angustiada, muito desesperada com a necessidade dela. E a necessidade dela estava voltada para um casamento que tinha sido destruído, o marido já tinha ido embora, o marido já estava morando com o amante. E ela estava firme em oração, orando, buscando, clamando ao Senhor. E um monte de profetas se apareceu, né, na vida dela, dizendo que aquilo era um trabalho feito, né, que ele estava possuído pela coisa ruim. Então, o que acontece? E aí eu dei a minha resposta para ela, eu dei a minha orientação para ela, segundo aquilo que eu senti no meu espírito, né, que o Espírito de Deus estava falando. Por quê, queridos? Às vezes, alguém que está com muita dor, alguém que está muito machucado, ele se apega a qualquer esperança que aparece. Então, é mais fácil você dizer que foi o Satanás que tomou conta desse marido, que ele está possuído pela coisa ruim e que um trabalho feito, a amante lá fez um trabalho, do que você abrir a sua mente e dizer, não, essa pessoa é irresponsável, essa pessoa não me respeita, essa pessoa não quer o casamento, essa pessoa já foi embora. Ou seja, é mais fácil a pessoa entrar em um bloqueio muito ruim para a vida de alguém, que se chama o bloqueio do auto-engano. Você se enganar durante anos e anos e anos, do que você realmente olhar para a situação real que você está vivendo e você buscar em Deus o que você precisa fazer. Eu trouxe um texto muito interessante aqui e provavelmente Deus quer trazer resposta a alguém nesse lugar. 2 Crônicas 18, aonde versículo 7, aonde Josafá pergunta para Acabe a respeito de algum profeta. 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 7. Antes disso, desse capítulo 7, antes desse versículo 7, Acabe, ele já tinha consultado um monte de profeta. Ele já tinha consultado os profetas. Eles estavam indo para uma guerra, queridos. E, às vezes, a nossa vida, ela se assemelha a uma guerra.
Essa semana inteira eu sofri ataques espirituais, foi uma guerra, foi porrada, 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 porrada. Foi pra todo lado, nunca vi um trem desse. Mas antes dessa guerra vir, o Senhor, Ele pediu para que eu me preparasse. Deus não deixa você entrar na guerra sem preparo. Porque senão você morre na guerra. Porque senão você desfalece na guerra. Porque senão você não consegue se manter. Você começa a entrar em surto, em crise. E essa não é a vontade de Deus para as nossas vidas. A vontade de Deus para as nossas vidas é quando Ele diz, seja forte e corajoso. Não temas. Eu sou contigo. E essa palavra, o rei Acabe, ele consulta, a palavra diz que ele consulta um monte de profeta. A palavra diz que eles estão indo para uma guerra em Ramote Gileade. E ele diz assim, devemos ir à guerra, devemos lutar por isso. Sabe por quê, queridos? E eu sei que alguém que Deus está respondendo a respeito de casamento. Eu sei. Tem pessoas que elas estão vivenciando uma situação, infelizmente eu já acompanhei algumas, infelizmente, aonde o marido decidiu ir embora, arrumou um amante, casou de novo, teve filho, construiu uma história. E essa mulher, ela continua no mesmo lugar, dizendo que ela é uma serva do Senhor e que ela vai continuar clamando pelo casamento. Eu não aceito a destruição. Não aceito o que já destruiu. Eu não aceito. A pessoa já foi embora, a pessoa casou de novo, a pessoa tem filho, a pessoa foi embora, a pessoa não quer mais. Mas eu reivindico. Já acompanhei, infelizmente, mulheres que definham, se autodestroem, não desenvolvem mais, paralisam no tempo e o Deus dela se torna o marido. Olha que coisa. O Deus dela se torna aquela pessoa que abandonou, porque ao invés de ela construir a sua própria vida, ela permanece naquele lugar de dor, de lamento, de angústia, de aflição. E essa palavra, ela traz um alerta, porque Josafá, ele falou assim, o Acabe já tinha consultado um monte de profeta. Ele falou assim, Acabe, tem algum outro profeta aí? Algum outro profeta que a gente possa consultar? Ou seja, aqui dentro de Josafá, de alguma forma, tinha uma palavra do Deus Altíssimo. Aqui dentro de Josafá, presta atenção. Tinha uma palavra do Deus Altíssimo dizendo, não ouça a voz dessas pessoas. Esses profetas, eles não estão trazendo uma voz profética. É um espírito de mentira. Quer dizer, nem todo mundo que está profetizando vem de Deus. Nem todo mundo que está entregando uma mensagem para você vem de Deus. E às vezes aqui dentro, testemunho interior, o nome disso chama. Às vezes nesse testemunho interior, o Senhor está falando com você. Não vai, não faça. O Senhor está dizendo para você, essa guerra não é sua. O Senhor está dizendo para você, não entra na guerra. Eu não vou ser com você nessa guerra. E aí, queridos, às vezes você continua insistindo em uma guerra que não é sua. E aí Acabe, ele disse assim para Josafá, olha isso. Olha como isso é poderoso. Ele disse para Josafá, tem sim. Tem um tal de Micaías aí. Mas ele não é bom não, viu, Josafá? Ele só profetiza coisa ruim. Ó, Josafá, deixa eu falar pra você aqui, ó. Tem um. Mas ele só profetiza coisa ruim. Ou seja, o que Acabe estava querendo dizer? Ô Josafá, rei Josafá, aqui tem um. Mas ele só profetiza aquilo que eu não quero ouvir. E às vezes, queridos, a gente busca conselho das pessoas que dizem o que nós queremos ouvir. Às vezes nós buscamos conselhos, nós vamos nos lugares, nós ouvimos aquilo que nós queremos ouvir. Às vezes nós desencambamos de uma igreja para outra, de uma live para outra, para ouvir uma profetada. Para fazer a gente permanecer no auto-engano. Para fazer a gente permanecer
no mesmo lugar, lutando guerras que não são nossas, lutando situações que não são nossas. Que nós deveríamos ir para um novo nível, para uma nova situação. O que Josafá? Josafá era um homem de Deus, gente. Primeiro, para que ele estava associado com um caba safado igual Acabe? Pensa num homem fuleiro, esse Acabe. Associar com pessoas erradas. Ele estava associado com pessoas erradas. Ele estava ali ouvindo mentiras, enganos, falsas profecias. E você pode passar uma vida inteira no auto-engano. Eu vou contar bem rapidinho 2 pessoas que eu acompanhei de perto. Uma mulher que o marido arrumou um amante. 20 anos ele ficou com essa amante. 20 anos. Não foi 20 dias. 20 anos ele ficou com essa amante. No final das contas, ele teve que ficar 20 anos com essa amante. Olha só. E ela continuou orando. Ela ia para os lugares em busca das profecias. E os profetas diziam, continua buscando, o Senhor vai restaurar, lá. Glória a Deus, se fosse de Deus, queridos. Porque quando Deus ele fala, ele cumpre. Quando Deus te der uma palavra, ele vai cumprir a palavra. Sabe por quê? Porque ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender da palavra que ele nos dá. Só que se a gente não discernir, se a gente não tiver discernimento de quais são as palavras de Deus para nós, se a gente não tiver discernimento, qual é o plano de Deus para as nossas vidas, se a gente não tiver discernimento do que é verdade e do que é mentira, se a gente não tiver discernimento da voz do Espírito Santo, nós vamos fazer igual Josafá. Nós vamos entrar em guerras que não são nossas. Nós vamos para batalhas que não deveríamos entrar. Nós vamos, ao invés de ouvir o profeta enviado pelo Senhor, nós vamos ouvir engano, mentira, conversa fiada. E a gente vai acabar se perdendo do projeto profético que Deus tem para a nossa vida, desde a eternidade. Por isso que uma das mensagens que eu mais ministro é você ouvir a voz do Senhor. É você ter tempo com Deus. É você parar para ouvir a voz do Espírito Santo. Porque é muito bom a gente ouvir ministração, é muito bom, muito poderoso. Ontem, quando terminou o treinamento, quando terminou tudo, quando eu comi alguma coisa, quando eu tomei um banho, quando eu descansei um pouquinho, eu entrei rapidinho em uma live de oração, já era depois da meia-noite. E na hora que eu entrei, assim, acabei de entrar, o Senhor, ele trouxe uma palavra assim, não se proste, se esforce. Não é tempo de se prostrar. É tempo de se esforçar. Eu vou dizer pra você, esses dias eu tenho esforçado, mas esforçado é 2 Crônicas 18, versículo 7. Como eu tenho esforçado em todas as áreas, assim, me empenhado. E de repente tem hora que você fala, agora cansei. Daí o Senhor, ele começa a repetir pra você, sabe? Ele começa a repetir pra você. Não é hora de prostrar. É hora de esforço. É hora de romper. É hora de romper o casulo. É hora de não voltar atrás. E para isso, queridos, nós precisamos estar ouvindo a voz certa. É bom ouvir uma live, é bom ouvir a palavra de Deus aqui, a gente juntas, fazendo um devocional, é bom, mas eu vou falar para você, melhor ainda, é depois de receber uma palavra aqui, você ir para um lugar secreto na presença do Senhor, não sei se de manhã que você vai, se é à noite, mas você adentrar nesse lugar e você dizer, Senhor, fala comigo, me conduz, me direciona, confirma, Senhor, se aquela palavra que o Senhor trouxe naquela live era para mim. Traz confirmação no meu coração. Espírito Santo, me conduz. Pai, me coloca no centro da tua vontade. Senhor, está diante de ti aqui, ó, meus projetos, meus planos. Pai, tem anos que eu tô orando por isso aqui. Senhor, mas isso aqui ainda não aconteceu. Me mostra, Senhor, se essa guerra é realmente uma guerra que eu preciso lutar. Me mostra, Senhor, se esse caminho é realmente o caminho que eu preciso permanecer. Me mostra, Senhor, se é realmente isso que o Senhor tem para minha vida. Se é este o teu plano, se é este o teu propósito. Queridos, eu sei que aqui o Espírito de Deus estava falando com Josafá.
Eu sei. Sabe por quê? Porque Acabe, ele já tinha consultado. Aqui antes um pouquinho diz assim: então o rei de Israel reuniu 400 profetas. É muita gente. 400 profetas. Então o rei Acabe reuniu 400 profetas e lhe perguntou: devemos ir à guerra contra Ramote e Gileade ou não? E todos os profetas disseram: sim, rei Acabe. Sim, pois Deus entregará o rei nas suas mãos. Gente, quando a gente ouve isso, a gente fala: eita glória! É o pai que tá falando! Ó, eu já tive experiências, infelizmente, de acompanhar mulheres como essa, de 20 anos. Gente, eu presenciei os 20 anos. Não foi algo longe. 20 anos. 20 anos recebendo profetada de mentira. Profetada de engano. 20 anos. E essa mulher, ela foi definhando, ela foi envelhecendo, ela não se cuidava, ela não se respeitava, ela não tinha uma autoimagem positiva, ela não sabia qual era a sua identidade, ela não tinha uma visão de propósito. Permaneceu naquele lugar. Depois desses 20 anos, aonde o marido viveu com ela e com a amante, com ela e com a amante, criou os filhos nesse ambiente imundo, tóxico. No final das contas, sabe o que aconteceu? Ele foi morar com a amante. E hoje ela vive sozinha. Ela teve 20 anos para decidir muitas coisas. 20 anos. 20 anos não é 20 dias não, gente. 20 anos ela podia fazer uma faculdade. 20 anos ela podia, sei lá, casar de novo. 20 anos ela podia construir uma história, se ver, se enxergar. 20 anos. Mas ela passou uma vida, ao invés de ouvir o Senhor. Pastora, mas Deus não é em favor da família? É, claro que é. Deus é em favor da família. Deus não gosta de divórcio. Se depender de Deus, todo mundo permanece casado, em nome de Jesus. Só que, quando o marido vai embora, quando o marido decide permanecer com um amante, eu vou dizer pra você, nesse momento, eu acredito que você precisa tomar decisões. Entende isso? Mas tem muita gente que permanece nesse cárcere. Tem pessoas, queridos, que muitas vezes vive durante anos indo numa direção que não era a direção de Deus. Porque ouve mentira, ouve palavras que é palavras de auto-engano. Ouve aquilo que você gostaria de ouvir. Um dia eu falei com uma pessoa assim, eu falei pra ela assim: fulana, você tá vendo que essa palavra que entregaram pra você, ela não é de Deus? Que esse negócio aí não tá batendo? Aí ela falou bem assim pra mim: ai, pastor, eu sei, mas eu gosto de ir nos lugares onde entrega essa profecia. Olha só, olha o nível. Eu sei que é mentira, eu sei que tem um monte de charlatão lá dentro, que tem um monte de coisa errada acontecendo, mas eu gosto. Aquela adrenalina. Eis que te digo, vaza e bate o pé, aquela história. Quer dizer, eu não quero dizer aqui pra você que não existe profeta. Existe? Uau! Meu Deus! Existe. Existem palavras proféticas? Uau, existe. Existem homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes de Deus que abrem a sua boca para profetizar aquilo que o Senhor está falando. Existe. Glória a Jesus. Mas eu quero te dar um alerta nessa manhã. Todas as vezes, para tudo para você ouvir isso. Todas as vezes que você ouvir uma palavra, uma profecia, for entregue na sua vida, faça a prova dela. A primeira prova, busca aqui, ó. Essa profecia, ela tem base bíblica? Ok, primeira prova. Tem base bíblica, tá funcionando. Vai lá no seu lugar secreto e clame a Deus e fala: Senhor, essa palavra é pra mim, é real, é verdadeira, eu posso me apegar a ela. Aqui dentro de você tem um negócio chamado testemunho interior. A palavra de Deus diz assim: os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Lá não fala os filhos de Deus são guiados pelos sinais de Deus, pelos dons de Deus. Não, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Como que o Espírito fala? Testemunho interior. Deus estava falando com Josafá aqui, queridos. Estava. Sabe por quê? Que depois de ouvir 400 profetas, 400, gente, é gente demais. 400 profetas, depois de ouvir 400 profetas, ele falou assim: epa. Ele pergunta assim:
Ó, a palavra, o versículo 6 diz assim, Josafá perguntou, não existe aqui mais nenhum profeta a quem nós podemos consultar o Senhor? Acho que Acabe falou assim, ô meu filho, a gente acabou de consultar 400 profetas aqui, você tá perguntando o que você tá doido? Gente, o Espírito de Deus estava testificando em Josafá que aquilo era furada. Às vezes o Espírito de Deus está testificando para você, sai dessa guerra, ela não é sua. Às vezes o Espírito de Deus está dizendo assim, olha, essa palavra que você recebeu não é de Deus. Aqui dentro. Só que a sua dor está tão latente, as suas feridas estão tão latentes, o seu desespero estão tão latentes, que você quer se agarrar a qualquer palavra. Você prefere se auto-enganar de ter que enfrentar, às vezes, a realidade do que você precisa enfrentar. Josafá falou assim, rapaz, tem mais alguém aí? E o versículo 7 foi o que eu pedi para você ler. Ele responde assim, o rei de Israel respondeu, ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor. Porém, eu odeio ele. Odeio ele. Porque ele nunca profetiza coisas boas ao meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaias, filho de Imlá. O rei não deveria dizer isso, Josafá respondeu. Essa palavra que eu estou trazendo nessa manhã é para que você abra os seus olhos para enxergar, abra os seus olhos para ver. Porque tem muitas pessoas, queridos, que entram em guerras que não são delas. Tem pessoas que entram em batalhas que não deveriam entrar. Tem pessoas que ouvem profecias que muitas vezes faz com que a sua vida fique estagnada no mesmo lugar. Certa feita, uma irmã, ela estava vivenciando ela é mãe solteira, o filho estava dando muito trabalho. E eu falei, olha, você precisa corrigir seu filho, você precisa ter pulso com seu filho. Ah, porque eu recebi uma profecia que não era para eu corrigir meu filho, porque o meu filho ele já é órfão de pai e ele tem muita dor na alma, e a irmã me entregou a profecia que não era para mim corrigir o meu filho, não era para mim me impor diante dele, porque ele já tinha muita dor, muita rejeição, então isso ia aumentar. E eu acredito na palavra que ela trouxe. Eu falei, filha, mas essa palavra não é bíblica. A Bíblia fala assim, ó, corrige o teu filho. A Bíblia diz assim, afugenta teu filho com a vara, não vai morrer, mas vai livrar a alma dele do inferno. Só que tem agora, até a igreja aderiu, é brincadeira um negócio desse, até a igreja aderiu a educação positiva. Embora todo mundo, ninguém pode dizer não mais. É proibido dizer não pros meninos, porque morre tudo. É tudo caco de vida. Os meninos é tudo casca de ovo agora, é tudo parafuso de macarrão. Se apertar, morre tudo. Morre tudo. A geração mais mimimi de toda a história do mundo. A geração Nutelinha. A geração que quando recebeu o primeiro não, ele pega e toma veneno de rato pra morrer. Sabe por quê? Porque uma mãe ouviu mentira. Entrou em uma guerra que não era dela. E eu lembro que essa mulher ela ficou muito revoltada comigo, porque eu, infelizmente, eu não vou falar o que ela queria ouvir. Como a mulher de ontem. Eu não falei o que ela queria ouvir, rapidinho ela já não queria mais conversa comigo. Não queria. Ela veio que ela queria, não sei o que. E aí eu fui e falei, minha filha, olha, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E aí ela, ai, não, mas os irmãos já entregou a profecia, já, então fica com a profecia. Aí uma pessoa que está definhando, uma pessoa que não tem visão de futuro, não faz nada da vida dela, enquanto o marido, o ex, né, que nem é marido dela mais, já tá casado com outra pessoa, já tá construindo uma nova vida, já tá construindo uma nova história, passeando, rindo, dando risada, ela lá chorando. Tem um profeta aí que a gente pode ouvir? Tem alguém que fala aquilo que Deus fala ou fala aquilo que as pessoas querem ouvir? Essa geração, ela quer ouvir que você não pode corrigir seu filho, você não pode dizer não pra ele. Pode não. Meu Deus do céu. Pode não. Porque o não faz muito mal. Muito mal. Muito mal. Gera trauma. Gera muito trauma. Eu quero dizer pra você que a libertinagem, ela gera muito mais traumas.
do que o limite. Quando uma mãe, ela dá limite pro filho, ela tá dizendo assim, eu amo você. Eu comprei um terreno que ele é panorâmico, assim, é uma parte alta do mar, é um lugar alto, eu consigo ver o mar inteiro. E lá de cima, eu vou ter que pôr alguma coisa ali pra poder manter um limite. Porque se eu receber criança na minha casa, é perigoso aquela criança cair ribanceira abaixo. Então, quando eu coloco aquele limite ali, eu tô sendo boa ou uma pessoa ruim? Pensa nisso. Sabe por quê? Porque você pode passar uma vida inteira vivendo guerras que não são guerras suas. Porque ao invés de ouvir a voz do Senhor, você está ouvindo as 400 vozes do engano. E, gente, isso aqui é muito poderoso, sabe por quê? Porque a voz de Deus é única, presta atenção. A voz de Deus é única. Ela é imutável. A vida moderna ou sem modernidade não muda a palavra de Deus. Não muda. Imutável. Inabalável. Inclusive hoje você vê pastores dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada. Quem tem que ser atualizado é ele. Por quê? Porque nós estamos sendo confundidos pelas muitas vozes. Os profetas de mentira vêm de todos os cantos. Informações. Às vezes você vai ouvindo tanta gente, tantas pessoas, tanta gente, tantas pessoas. Você nem sabe como a casa dela tá. Às vezes tem tantas coisas que estão sendo ensinadas para você. E você fala, ai não, eu vou aplicar, vai dar certo. Só que aqui dentro de você o Espírito Santo está dizendo, epa, você é furada, minha filha. Sai desse negócio. Se posicione. Queridos, existe uma verdade e Jesus é essa verdade. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele é a única verdade. E nós precisamos entender e ouvir uma única voz, a voz do Senhor. Então, todas as vezes, a partir desse dia que você receber uma profecia, compara com a palavra, fala assim, tem base bíblica isso? Isso tem base na palavra? Segundo, pergunta pro Espírito de Deus, aqui ó, sente essa voz interior, eu quero que você comece a treinar, a ouvir a voz de Deus. Como é, pastora, que eu vou treinar a ouvir a voz de Deus? Vou te dar uma dica de ouro hoje, poderosa. Você vai começar a fazer perguntas para Deus. Faça perguntas para Deus, faça numa folha, faça no seu caderno, que todo mundo aqui tem que ter um caderno profético. Combinado? Eu tenho um monte. Faça perguntas para Deus. Faça perguntas. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Recebi uma palavra, profética. Tem um ano e pouco eu recebi uma palavra profética de uma pessoa muito profético e tal. E alguém assim com um peso muito de uma história de vida, Alguém que na minha cabeça era alguém de muita confiança. E é realmente alguém de confiança. Não é que alguém errado, não. Mas entregou uma palavra pra mim. E eu comecei a tomar decisões em cima daquela palavra. Gente, não tem muito tempo não, tá? Eu comecei a tomar decisões em cima daquela palavra. Aqui dentro de mim, eu comecei a sentir, epa, isso aí não tá certo não, Sueli. Aqui dentro de mim o Espírito Santo falava assim, filha, não vai por aí. Filha, não vai por aí. Filha, não vai por aí. Mas eu falava, Senhor, você é um homem de Deus. O Senhor usa essa pessoa poderosamente. Pai, é um homem poderoso no Senhor. O Senhor já usou a vida desse homem até para ressuscitar pessoas. Pai, ele me entregou uma palavra. Meu Deus, será que eu tô com uma guerra entre o diabo aqui? Como é que é esse negócio? Tô igual o pica-pau com um demônio em um ombro, um anjo em outro. Como é que tá esse negócio aqui? Aquilo comecei a entrar em crise. Só que todas as vezes que eu ia na direção daquela palavra profética, eu comecei a passar mal. Meu coração começou a acelerar, eu comecei a passar mal, eu comecei a não ficar bem. Provavelmente aconteceu com Josafá aqui. 400 pessoas falou com ele, 400 profetas. E ele falou assim, ô Acabe, não tem mais ninguém que a gente pode consultar, não? E aí, queridos, eu fiquei. E eu comecei a orar e eu fiz perguntas para Deus. Coloquei aquelas perguntas para Deus e eu falei, Senhor, eu vou parar tudo, e eu vou esperar o Senhor falar comigo. Eu vou parar tudo e eu vou esperar o Senhor falar comigo. E eu parei tudo. E eu escrevi. Queridos, Deus começou a me responder. Deus começou a me responder, me responder, me responder, me responder. Você sente a voz do Senhor te respondendo. Deus começou a me responder. Eu falei, Senhor, eu não levanto daqui enquanto o Senhor não me responder.
E o Senhor começou a me responder. O Senhor começou a me dar direção. E toda a direção era totalmente contrária àquela profecia que eu tinha recebido. E se eu não tivesse atenta, eu poderia destruir todo o projeto, todo o propósito que Deus tinha pra mim. Por quê? Porque eu ouvi uma pessoa que é de Deus, era de Deus. Não era que não era de Deus. A pessoa era de Deus, mas a profecia dele não. A pessoa era de Deus, queridos, mas a profecia que ele entregou não era. E olha como isso é perigoso. Olha como isso é perigoso. Então, a partir de hoje, sai daqui. Dessa ministração, que é uma ministração de alerta. Sai daqui entendendo que nem toda voz que está dizendo, ecoando, dizendo ser de Deus é de Deus. Que nem toda profecia que você ouviu durante a sua jornada é de Deus. Que nem toda guerra que você está lutando é guerra que Deus quer para você. Começa a trazer a memória. Quais são as guerras que você está se empenhando? Não, Deus me deu uma promessa, Deus me deu uma promessa, Deus me deu uma promessa. E o Senhor está dizendo lá, meu Pai eterno, que hora que ela vai entender? Josafá não entendeu não, gente. Olha só, presta atenção, Josafá não entendeu. Micaias falou assim, ó, não vá pra guerra. Rei Acabe, você vai morrer lá, você tá ouvindo? Rapaz, um profeta da mentira foi lá e deu um tapão na boca de Micaias. Pá! O profeta de verdade foi humilhado, envergonhado, foi jogado no cárcere. E segundo aquilo que ele tinha falado, Deus cumpriu. Acabe morreu na guerra. E Josafá poderia ter morrido? Poderia. Poderia ter morrido na guerra. Mas Deus livrou ele. Deus não quer que você morra em guerras que não são suas. Deus não quer que você morra nesse lugar. Deus quer que você se levante para você ouvir a voz do Senhor. Para que Efatá, se abram os seus ouvidos. Efatá, se abram os seus olhos. Para que você sinta, para que aqui dentro, o testemunho interior de Deus fale mais alto do que a voz de todos os outros profetas. Josafá, apesar dele estar sentindo que aquele negócio estava errado, ele foi para a guerra com Acabe, ele vivenciou todo um perigo que não era necessário vivenciar. E quando Josafá recebe um livramento do próprio Deus, porque ele poderia ter morrido na guerra, Deus não quer que você morra nessa guerra. Você precisa abrir os seus olhos. E talvez, eu creio que hoje aqui, tem pessoas que precisam recalcular sua rota. Já aproveita, pega seu caderno profético, não tem um, você vai comprar um. Seu caderno profético você vai levar pro seu lugar de oração. E aqueles dias que você nem sabe falar, nem sabe orar, você faz umas orações lá escritas no seu caderno profético. O que Deus te falar lá na oração, você escreve. Pastora, Deus não me falou nada. Não tem problema. Ele fala. Vai ter momentos que ele fala. Vai ter momentos que ele se cala. E até o calar de Deus é para nos treinar. É para trabalhar no nosso coração. Compra. Você vai me marcar e vai falar, pastora, tá aqui o caderno profético, hein? Ai, Jesus. Nádia falou uma coisa interessante. Pastora, e quando você recebe profecia que tem base bíblica e te dá medo? Você precisa ouvir a voz do Espírito Santo, Nádia. Espírito Santo, esse é o teu plano para mim? Que profecia é essa? Gente, quando a gente recebe uma profecia de Deus, por mais que algo seja alerta, vou contar um exemplo aqui, bem rapidinho e a gente finaliza. Eu estava orando ao Senhor, buscando a Deus, e o Senhor, ele falou assim comigo, que Satanás, ele queria matar minha casa, minha família, ele queria matar minha família inteira. E aí o Senhor me deu um sonho a respeito de morrer a família, que Satanás realmente queria matar, mas matar literal. E eu falei, o sangue de Jesus tem poder. E naquela mesma semana, o meu filho mais velho teve um sonho que o diabo queria matar a família. Meu filho do meio, naquelas semanas lá, a gente conversando de oração, e ele era pequeno. Aí eu falei assim, meu filho, por que você não gosta de orar? Ele falou assim, porque todo dia você fala, Deus falou comigo. Abraão fala, Deus falou comigo. Deus não fala comigo, mãe. Só fala com vocês. Eu falei, meu filho, ora, pede a Deus pra falar com você. E naquele dia ele entrou no quarto, ele orou, ajoelhou, e Deus falou com ele. Deus falou, vai lá, abre a palavra, assim, deu um versículo pra ele. Deus falou com ele muito claramente. Quando ele foi dormir, ele teve um sonho. Que aparecia um demônio, que era o Satanás, e ele vinha num círculo de fogo. E ele falava assim, eu não quero você de joelho. Eu não quero você buscando. Ok, e ele me conta esse sonho no outro dia. E naquela semana eu falo assim, ó, gente, vamos orar e jejuar. Vamos orar, vamos todo mundo aqui orar, jejuar, buscar.
Eu não sei se você sabe, mas meus filhos começaram a jejuar com 3 anos de idade. Eu boto os filhos de todo mundo para começar a orar e jejuar. Orar não, orar é desde a barriga. Mas jejuar tem que ser com 3 anos de idade, tem que começar já. Já entende? Bora jejuar aqui a bala, vão jejuar aqui a mamadeira, vão jejuar sei lá o que for. Mas vai jejuar, né? Ah, quando crescer que ensina a jejuar. Não é. Quando crescer ninguém quer jejuar mais não. Nem eu quero, imagina o menino. Beleza. A gente começou a orar, a jejuar, buscar o Senhor. A gente começou a se posicionar. E naquela semana, meu marido, ele estava dirigindo o caminhão perdeu o freio. O caminhão perdeu o freio, bem na ladeira. Queridos, meu marido quase tombou o caminhão. O Senhor deu um livramento. Bem na semana que a gente estava buscando o Senhor, porque Deus tinha mostrado o quê? Que o Satanás queria matar a família toda. Deus mostrou? Mostrou. Só que Deus mostrou pra gente morrer? Não, Deus mostrou pra livrar, queridos. E aqui dentro, o meu testemunho interior gritava que era Deus que estava falando. Era Deus que estava mostrando. Era Deus que estava orientando. E a gente entrou numa batalha espiritual. A gente começou a orar, a clamar ao Senhor. Uma semana, mais ou menos, que a gente tinha orado, jejuado, meu marido ia trabalhar. Na hora que ele tá saindo para trabalhar, na porta de casa, ele saindo, quando ele chega no quintal, o Espírito Santo fala com ele assim, volta no quarto dos seus filhos. E eu ainda estava dormindo. E meus filhos dormindo também. Ele falou, volta no quarto dos seus filhos. Ele falou assim, meu Deus, que voz é essa? Que coisa. Mas aquilo ele ficou tão incomodado, foi algo tão forte. Testemunho interior. Não foi uma voz aqui, não. Foi aqui dentro, volta no quarto dos seus filhos. Abre a porta. Ele saiu lá do quintal, ele voltou. Quando ele chegou no quarto dos nossos filhos, o fogo estava dessa altura. O fogo. Mais alto do que eu, assim, ó. Mais de 2 metros de altura de fogo. Provavelmente, em meia hora que ele tivesse saído, eu e os meus filhos morreríamos todos carbonizados. Todos carbonizados. Com fumaça, com tudo aquilo. Aquilo ali, ele tirou as crianças, ele gritou, eu já vim com tudo, e a gente começou a apagar esse fogo. Profecia. Era algo ruim? Era. Mas Deus estava fazendo o quê? Trazendo livramento. Livramento. A energia tinha dado curto-circuito, o ventilador já tinha pegado fogo, as caixas de brinquedo de plástico já tinha pegado fogo. O fogo. E as crianças dormindo. Eu dormindo. Voz interior. Quando Deus ele mostra uma guerra, ele traz as chaves para que você saia dessa guerra. Quando Deus mostra que algo vai acontecer, ele traz direção, orientação. Eu não creio, queridos, que Deus vai fazer alguém permanecer em guerras que ele não tem para a vida dessa pessoa. Acabe um homem todo torto, todo desajustado. Consultou 400 profetas. Quantas vozes você tem ouvido? Quantas vozes você está ouvindo? Quantas mentiras você está ouvindo? Eu nunca vi tanta mentira quanto para a educação de filhos em toda a história da minha vida. Eu nunca vi tanto crente criando filhos segundo o mundo. Segundo o mundo. E não segundo a palavra de Deus. Ah, mas a palavra é retrógrada. Será? Eu dei aula de 4 anos de idade até 18 anos para educação emocional. Essa geração tá perdida, queridos. É uma geração que só o sangue de Jesus para ter poder. Quem está educando essa geração é outra geração doente, bloqueada, problemática. Pessoas que foram oprimidas na sua infância e que agora falam assim, não, eu não vou fazer nada do que fizeram comigo. Nada. E chegam a um extremo onde estão indo para guerras que não são suas. Indo para guerras que não são suas. Nessa manhã, Deus quer alertar você. Porque aqui dentro de você, eu vou falar de novo,
testemunho interior. Ouça aqui, ó. Testemunho interior. Tem que tomar uma decisão, você para um pouquinho ali, você fala, Espírito Santo, o Senhor habita dentro de mim. Me conduz agora, Pai. Me direciona. Me dá a tua direção. Senhor, não me deixa perder no caminho. Não me deixa entrar em guerras que não são minhas. Não me deixa vivenciar, Senhor, batalhas que não são batalhas que o Senhor preparou para mim. Queridos, eu preciso terminar essa mensagem, mas o Senhor, Ele me faz lembrar de tanta coisa. Existe uma passagem onde Josué, ele vem conquistando a terra prometida. Pá, pá, ele vem conquistando. Deus está dando vitória para Josué em tudo que ele faz. Tudo. Presta atenção. Mas de repente chega um povo e fala assim, não, nós somos de uma cidade distante. Olha nossas roupinhas rasgadas. Olha como nós estamos. Nós somos de uma cidade muito distante. Olha o pão. Quando a gente saiu de lá, era fresquinho. Olha como que tá duro aqui. Josué não consulta o Senhor. Ele não ouve a voz do Espírito. Ele não ouve a voz de Deus. E o que acontece? Ele faz uma aliança com quem não era para fazer. E depois de anos, maldições vêm sobre Israel por conta daquela aliança. Josafá, ele aqui, ó. Sabe por quê que ele foi parar em uma guerra? Porque ele estava com aliança com alguém que não era o plano de Deus para ele. Tá? Não era o plano de Deus. Quem são as alianças que você está fazendo? Quem são as amizades? Para quem é que você está abrindo seu coração? Quem é que você está colocando a sua esperança, a sua confiança? Quem são as pessoas que você tem caminhado junto e entrado em guerras? Porque quando a gente está junto com alguém, a gente entra na guerra da pessoa. A gente vivencia as guerras das pessoas. E nessa manhã, em nome de Jesus, Efatá, que os nossos ouvidos se abram. Que a partir de hoje, nunca mais você receba uma profecia igual você recebeu a vida toda, de peito aberto. Ei, Pai, pode falar, Senhor, que eu tô aqui ouvindo e tudo eu vou acreditar. Não, não é tudo eu vou acreditar, não. Na hora, eu já pergunto ao Espírito Santo. Eu vou dizer pra você, eu cheguei num ponto que... Vou terminar agora de verdade. Tem uns 6 meses, uma mulher chegou lá na igreja. Pastora, preciso falar com você e seu esposo. O Senhor me trouxe uma palavra. Eu falei, glória a Deus. E aí ela começou a falar. Começou a falar. Daqui a pouco eu falei, terminou, irmã? Ela falou, terminei. Eu falei, você terminou? Primeiro eu quero dizer pra você que você me trouxe não é bíblico. E segundo eu quero dizer pra você que eu não recebo. Porque isso não é de Deus pra mim. Sabe por quê? Porque eu tenho uma vida de oração, de jejum. Eu tenho uma vida de busca no Senhor. E essa não é a palavra que Ele tem me entregado. Desde já agradeço a sua compreensão. Deus te abençoe. Você voltou? Mas nem ela. Entende? Tem gente que é enviado de Satanás. Enviado de Satanás. Não é de Deus não, gente. Profeta do engano, profeta da mentira. E essas pessoas muitas vezes aproveitam, sabe de quem? De quem não lê a Bíblia. De quem não ora. De quem não sabe qual é a direção que Deus está dando. De quem não tem uma vida no altar. Sabe por quê? Porque se eu não ouço Deus, eu quero que alguém ouça e fale para mim o que Deus está falando. Porque se eu não ouço Deus, eu preciso que alguém ouça por mim. E que esse alguém me traga uma revelação. Tá? Então, a palavra de hoje é alerta, atenção. Fiquem atentas para que vocês não entrem em guerras que não são suas. Ó, a Adriana falou que ela fez meu curso aí de paz, né? E ela recomenda, o curso é poderoso mesmo. Adriana, você acredita que ontem eu abri a mentoria e eu dei para 50 primeiras pessoas esse curso gratuito. Eu dei ele gratuitamente para a pessoa fazer. Então, além de viver um processo de transformação, a pessoa vai vivenciar o curso Paz de Alta Performance, que é muito precioso. Porque, na verdade, tem 2 extremos, né? O autoritarismo, realmente, e a permissividade. Mas eu quero dizer pra você, entre o autoritarismo e a permissividade, eu prefiro o autoritarismo. Só pra você saber o que isso gera no cérebro de alguém. Uma criança criada debaixo da permissividade, ela gera nela processos muito maiores de rejeição do que quem é criado no autoritarismo. Por quê? Porque o autoritário, ele tá te vigiando, ele tá te oprimindo. O permissivo não, ele tá deixando você como se você não fosse importante. Ó, banda voou, você faz o que você quer. Entende? Então,
É muito perigoso os extremos. E é por isso que nós temos o Espírito de Deus. Para nos conduzir em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, que a partir de hoje você esteja com seus olhos abertos. Principalmente na hora de receber uma palavra profética. E a palavra, queridos, profética mais poderosa está aqui, ó. Aqui tem mais de 9.000 promessas que você pode pegar para você, né? Receba a palavra. Viva a palavra. Se envolva com a palavra. Sabe? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas dentro do processo aí de educação, a gente precisa entrar numa educação conduzida pelo Espírito Santo. E lá eu falo, né? Eu falo, dentro do curso eu falo a respeito de diversas educações. Eu falo do autoritarismo, do permissivo, da educação positiva e da educação cristã. E aí eu falo sim, olha, a educação que eu ensino aqui é a educação cristã. Né? Então, se você quer ensinar o seu filho uma educação cristã, é essa que eu ensino nesse curso. Né? Nem é do autoritarismo, nem é do permissivo, nem é da educação positiva, de jeito nenhum. Mas é uma educação com princípios, base e legalidade naquilo que Deus fala, né? E não naquilo que eu acho. Em nome de Jesus. E pra mim, uma das coisas mais desafiadoras é a educação dos filhos. Eu sei disso, né? Eu tenho 3, graças a Deus. Já tenho um com 12 anos, um com 15, um com 22, que fez parte do treinamento ontem. Eu quero dizer pra vocês, gente, se vocês não assistiram, né, as 3 aulas de treinamento Transfigurados, vai lá e assiste. Foi precioso, foi poderoso, eu fiz ferramentas, foi abençoador. Você pode ser um agente de Deus para passar para o máximo de pessoas que você conhece. E as vagas estão abertas. Dia 28 de março eu inicio a mentoria Transfiguradas. Estou com meu coração cheio de expectativa, porque essa mentoria ela não é só emocional, né? Essa mentoria é uma mentoria espiritual, emocional e física. É corpo, alma, espírito. E o mais lindo de tudo nessa mentoria é que ela não é pontual, ela é pra vida, sabe? Você vai levar um estilo de vida. O estilo de vida é um processo de transformação. Maravilhoso, eu amo o que eu faço, eu amo o trabalho que Deus me permite fazer. E ontem foi muito interessante. Outra hora eu conto, porque, meu Deus, é muita coisa pra contar. E eu louvo a Deus por sua vida, eu quero orar por você, para que os seus olhos se abram, os seus ouvidos, para que você ouça essa voz do Espírito Santo de Deus. E que a partir de hoje, nunca mais, você possa ouvir profecias como você ouvia antes. Nunca mais. Para que você se posicione de uma forma diferente. Onde eu assisto, no YouTube, tem 2 aulas salvas aqui no Instagram. Agora no YouTube vai ficar as 3 aulas salvas. Vai ficar, gente, eu acredito que até sexta-feira só, viu? Vai ficar salvo até sexta-feira, que é amanhã. Amanhã já é sexta-feira. Hoje eu tenho um casamento, gente. Hoje vou celebrar um casamento mega maravilhoso do meu próprio irmão. Olha só que presente de Deus pra minha vida. Então corre no YouTube. Gente, eu vou fazer assim. Vou deixar salvo, porque tem um final de semana. Vou deixar salvo até domingo. Aí segunda-feira o pessoal vai tirar do ar, tá bom? E aí vocês assistem, passa pro máximo de pessoas que vocês puderem. E em nome de Jesus, eu creio muito que as pessoas que assistirem as 3 aulas, tem muita coisa dentro dessas 3 aulas que podem ser um canal de Deus para sua vida, no nome de Jesus. Então vamos orar. Pai, eu oro nessa manhã. Eu quero te agradecer por mais uma manhã na tua presença. Eu quero te agradecer pela oportunidade de servir a um Deus tão precioso, tão poderoso, que cuida das nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque nessa manhã o Senhor trouxe uma palavra de alerta, de orientação. Quantas pessoas aqui estão lutando guerras que o Senhor não mandou lutar? Quantas pessoas aqui estão vivendo, ó Pai, debaixo de engano, de mentira, por conta das vozes, das muitas profecias, Senhor, que não vieram da tua eternidade. E nessa manhã, Pai, que toda palavra de mentira, de engano, caia por terra em nome de Jesus. Que o Senhor repreenda, Senhor, toda palavra de dissimulação, todo engano, toda mentira. Senhor, eu quero nessa hora orar, Pai, por aquelas pessoas que estão com alianças, Senhor, com pessoas erradas, pessoas que fizeram alianças, Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, que possa cair por terra toda aliança de mentira, toda aliança de engano. Oh, Pai, pessoas que estão junto com essa pessoa, mas que quando está, Senhor, por trás dela, fala mal, maldiz, amaldiçoa. Pai, agora, em nome de Jesus, que toda aliança mentirosa, errada, maligna, possa ser arrancado da vida dessa pessoa. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos sair de toda guerra que não é nossa, mas que nós possamos
vamos nesse dia nos posicionar para adentrar apenas nos lugares que o Senhor disser para ir. Quando o Senhor disser vai, nós vamos. Mas quando o Senhor disser não vá, não vá, porque eu não sou contigo. Ó Pai, que nós venhamos nos retirar desses ambientes e desses lugares. Senhor, nos abre os nossos olhos, os nossos ouvidos. Direciona as nossas vidas, Pai. Que ainda nesse dia, pessoas que vão comprar um caderno profético, elas possam, Senhor, falar contigo, escrever, fazer perguntas e parar para ouvir a tua voz. Parar para receber, ó Senhor, a tua palavra. Parar para ouvir aquilo que o Senhor vai responder para a vida de cada uma delas. Espírito Santo, conduz cada pessoa aqui. Conduz, dirige, orienta, direciona. E que o teu nome, Pai, o teu nome seja engrandecido. O teu nome seja glorificado. Nós oramos nessa manhã. Apresentamos diante do teu altar cada vida aqui representada, cada família. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos um novo tempo, um novo destino. Assim como o Senhor livrou Josafá da morte, Pai. Que o Senhor possa livrar pessoas aqui hoje de destinos. Que o Senhor possa livrar pessoas aqui hoje de engano, de mentira. E que o teu nome seja engrandecido e glorificado no nome de Jesus. Amém, e amém, e amém, e amém. Que você, em nome de Jesus, compre seu caderno profético. Que você faça perguntas ao Espírito Santo. Que você pare para ouvir o Senhor. E eu queria passar um exercício para você. Eu quero que você dá uma olhada para a sua vida hoje. É o autoconhecimento. Eu faço muito isso aqui, porque eu quero muito que você saia do lugar onde você está. Faz o autoconhecimento hoje, dá uma olhada, faz um panorama na sua vida. Dá uma olhada para dentro de você, para fora de você, para tudo que você tem vivido nesses dias. E observe as guerras que você está lutando. Observe situações, as posturas que você tem tomado. Observe os posicionamentos que você tem tomado. Observe as alianças que você está coligada. Observe tudo. Faça um panorama hoje. E eu quero que você possa identificar, conduzida pelo Espírito Santo. Presta atenção. Eu quero que você identifique. Conduzida pelo Espírito Santo. Qual é a guerra que nesse momento você está? Que não é uma guerra que Deus mandou você entrar. Qual é a guerra que nesse momento você está? Que é a guerra que Deus não mandou você estar. Às vezes alguém comprou, pediu seu cartão de crédito, você emprestou, e a pessoa comprou mais, você entrou em uma guerra que não era sua. Pediu um cheque seu emprestado, você entrou numa guerra que não era sua. Quais são as guerras que você precisa sair e nunca mais entrar? Eu quero que você pense nisso hoje. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Lembrar que a mentoria, as inscrições estão abertas. Vão ficar abertas aí. Dia 28 a gente inicia. Tô cheia de expectativa. Eu tô com muita alegria no meu coração. Deus é muito lindo. E ó, beijo com cheiro pra vocês. Tamo junto. Vou vestir o vestido que vocês escolheram aí, né? Pra celebrar o casamento. Vai ser um tempo muito lindo, muito precioso. E tamo junto nessa jornada. Amanhã a gente se vê aqui no nome de Jesus. Um cheiro.